Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre Saulo, que aprovava tudo, consentia tudo. Eu quero ler uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 até os 60, que diz o seguinte na linguagem atualizada: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. E agora a primeira parte do versículo 1, capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Amados, quão terrível é o procedimento, a atitude de um religioso. Já falamos ontem que Paulo aqui, nessa situação, ainda era um religioso antes da sua conversão. Ele não só maltratava os cristãos, perseguia os cristãos, prendia os cristãos, mas cooperava para a morte deles. E aqui Estevão, o homem cheio do Espírito Santo, cheio do amor. Inclusive, aqui diz a palavra, veja bem aqui no princípio, esse contexto do capítulo 7, já um pouco antes do capítulo 6, se você ler todo o contexto, né? Ele tinha uma vida exemplar, uma vida de graça, muito amor ao próximo, ao Senhor, ao próximo. Só fazia o bem, eram instrumentos do bem, para a glória de Deus, em prol do próximo. Mas ele foi pego e levado diante do Sinédrio, aonde estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, interrogando ele de todas as maneiras, providenciando testemunhas falsas para condená-lo à morte. E aqui o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, porque era cidadão romano também, antes da conversão, então ele chamava-se de Saulo, estava aqui concordando, aprovando tudo que os religiosos, os sacerdotes, os subsacerdotes decidiam, pela lei, para ser a lei de Deus, mas era isenta do amor. Esqueceram completamente do amor de Deus. Por isso que certa vez, quando os religiosos questionaram Jesus sobre o primeiro grande mandamento, Jesus disse: o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo entendimento. Mas aí ele disse, lembrou os religiosos, mas tem um segundo, que é semelhante, que é amar o próximo com a si mesmo. Diziam que amavam a Deus, o religioso diz que ama a Deus, mas esquece do amor ao próximo. Então realmente isso não é verdadeiro, porque o amor verdadeiro é que ama o Senhor em primeiro lugar, mas também ama o próximo a si mesmo.
E aqui Paulo, como um religioso, apenas consentia na morte de Estevão. Amados, é importante nós refletirmos essa semana que amor é esse que falamos, que temos pelo Senhor. Que amor é esse que vai ao encontro ao próximo, que visa a salvação do nosso próximo, que visa o bem-estar. Que amor é esse? Amados, o Espírito Santo, realmente esse é o que derrama o amor de Deus no nosso coração. Veja bem aqui a reação de Estevão, sendo tão maltratado, apedrejado. Ele diz, no versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Perdoa eles. Por isso que Jesus disse, o que você faz demais se você ama aquele que te ama, aquele que faz bem para ti? A verdadeira prova, se você tem o verdadeiro amor, é amar aqueles que te perseguem, orar pelos que te perseguem, amar os que odeiam. Isso é o verdadeiro amor. É isso que aqui estava sendo manifesto na vida de Estevão. Verdadeiro amor. Ele clamando por aquelas pessoas. Não imputes esse pecado contra eles. E diz que assim ele adormeceu, quer dizer, veio a falecer, morto a pedradas. E aqui diz, Saulo consentia na sua morte. Amados, vamos orar. Gostaria de orar contigo para que nós venhamos ser livres de qualquer resquício de religiosidade, mas ter o verdadeiro amor do nosso coração, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo que se encarrega de derramar esse amor no nosso coração, para que a gente venha realmente conhecer esse Deus maravilhoso, amoroso, amar Ele de todo o coração, toda a alma, toda a força, em primeiro lugar, e assim ser capacitado por esse amor, porque Deus é amor, dentro de nós, ser capacitado a amar o nosso próximo a nós mesmos. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos, para que muitas pessoas fiquem atentas, para ver se não tem Saulos por aí, que precisam dessa ajuda, que não venham aprovar todas as atitudes dos religiosos, mas que venham estar abertos para receber o amor de Deus, receber o Cristo implantado no centro das suas vidas, que é Ele que nos capacita a amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, como a si mesmo. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Querido Espírito Santo de Deus, continue derramando esse amor ágape, o amor de Deus nos corações. E constrange-nos, domina-nos com esse amor, Senhor, para que possamos realmente corresponder, Senhor, às tuas expectativas, corresponder ao teu propósito, teu projeto mais fantástico desse universo, de implantar o teu reino e a tua vontade, que é um reino de paz, reino de amor, Senhor amado. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.